Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou a doutora Ana Gabriela Santana Cog, sou ortopedista pediátrica e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a deformidade angular no membro inferior das crianças. Muitas mães perguntam, é uma consulta rotineira para mim, então eu vou tentar explicar sucintamente para que vocês possam entender, não vou usar nenhuma linguagem científica, combinado? Então, para quem tem dúvida, às vezes avós, tios, amigos, depois que vocês assistirem esse vídeo, compartilha, porque isso vai ser bem importante para quem tem criança e até para quem não tem criança, né? Geralmente tem um sobrinho, um vizinho, um amigo. Tá bom? Vamos lá então. Então hoje eu vou falar sobre as deformidades angulares dos membros inferiores. As crianças geralmente nascem com o geno varo. O que é o geno varo? É aquela perninha em alicate. Sabe o cabo do alicate? Então, geralmente, pela posição fetal, eles têm essa perninha em alicate. Então, deixa eu pegar uma caneta aqui. Então, de quando nasce do 0 a 1,5 anos, em média, as perninhas são em varo. Geralmente, o pezinho da criança também roda para dentro, tá? Porque a tíbia que faz essa deformidade, ela também faz uma rotação interna. Isso é comum, principalmente quando a criança começa a andar, que os pais mais percebem. Então, ela fica de pé, tem a perna em alicate e roda o pé para dentro. Isto é fisiológico, combinado? Doutora, mas quando eu tenho que ver se isso é normal ou se está além do normal? Na maioria das vezes é normal, mas se tiver alguma dúvida ou achar que o ângulo está acima, que não, tá muito, tô achando esquisito, leva para uma avaliação, porque existem patologias congênitas associadas ao geno varo, tá? Então não fiquem na dúvida. Doutora, sempre vai precisar fazer raio-x? Depende, geralmente eu não solicito raio-x. Mas se eu desconfiar que tem alguma alteração congênita, ausência de algum ossinho, alguma coisa, eu peço raio-x sim. Tá bom? A história familiar também é bem importante. Geralmente chegam para mim e falam: o pai tem a perninha a perna de garrincha, né? Que falavam antigamente. Então, isso também é importante na hora da consulta. E quando isso vai melhorar? Geralmente melhora por volta dos 2 anos. Então, quando a criança tem, em média, 2 anos, é a fase que a criança está com a perna reta. Isso é uma regra? Não, isso não é uma regra. Tem crianças que melhoram o geno varo com 2 anos, tem crianças que começam a outra fase, que é o geno valgo, que eu já vou falar, com 2 anos. Então não é exato, 2 anos a perna tem que estar reta, tá? Às vezes eu aguardo um pouquinho, falo para os pais, vamos aguardar mais um pouquinho, que eu acredito que vai melhorar. A própria evolução da criança vai fazendo com que isso melhore, tá bom? Às vezes eu atendo criança que tem, por exemplo, 1 aninho, começou a andar. Aí eu explico para os pais, quem já é meu paciente, passou comigo, sabe? Eu faço todo esse desenho que eu vou acabar ainda e explico, olha, seu filho tá aqui, caminhando para lá. Então vamos ter um pouco de paciência. Eu explico tudo isso, combinado? Bom, criança fez 2 anos. Aí começa uma outra fase, que é a fase do geno valgo, que é aquele joelhinho em X. Geralmente o geno valgo, acho que dá pra ver aqui, né? O geno valgo, ele é aquela posição assim. Então, como se aqui fossem os joelhos da criança e aqui embaixo o pezinho.
nessa fase, algumas crianças também viram o pé para dentro, tá? Geralmente essa idade é de 2 anos e meio a 4 anos e meio, quando eles atingem o pico desse valgo. É muito comum ver criança de 3 anos e meio com o joelhinho em X e o pezinho viradinho para dentro, o famoso pé chato. Isso é muito comum, faz parte do desenvolvimento. Doutora, quando devo levar para olhar? Porque eu tô achando que a perna tá muito torta, a vovó tá falando, o tio tá falando, tá todo mundo comentando, eu não aguento mais falarem isso para mim. Na dúvida, gente, leva para fazer uma avaliação, porque como eu já disse, existem outras patologias congênitas associadas também ao geno valgo. Tá? E daí não fica na dúvida, porque depois é tarde, passou do tempo, né? E daí acaba escutando, mas devia ter trazido antes, certo? Deixa eu ver, o que mais? Bom, passou dos 4 anos e meio, quando que meu filho vai melhorar essa perna? Quanto que eu tenho que aguardar? Por volta dos 6 para 7 anos é quando a criança vai ficar com a perna mais ou menos como ela vai ser. Então, é hora que a perna tá reta, mas as mulheres têm um pouquinho mais de valgo que os homens, porque a nossa bacia é mais larga. Então, as meninas por volta dos 5 graus, 4 e os meninos 2 a 3 ou até o geno varo, tá? Doutora, chegou com 6, 7 anos, ainda tá nessa fase aqui. O que eu devo fazer? Leva no médico, a gente vai fazer uma radiografia panorâmica dos membros. Vamos medir a angulação no raio-x e ver se está dentro do fisiológico ou se tem algo patológico. Por quê? Tem várias causas, tanto de geno varo quanto de geno valgo. Exemplo, trauma, a criança caiu, fez uma fratura de tíbia, não foi visto porque criança disfarça, né? Eles não querem parar de brincar nunca e começa a dar uma deformidade na fise. O que é a fise? É onde o osso da criança cresce. E isso pode causar alterações angulares na perna da criança, porque as principais alterações angulares de geno valgo e geno varo são devido às fises do joelho, ou seja, no fêmur distal e na tíbia proximal, fora inúmeras outras causas, tá bom? Tem um gráfico que eu fiz aqui na folha de trás para vocês que mostra certinho por onde obedecem essas fases, mas mesmo assim, a doutora Ana falou que é normal ter a perninha com essa idade. Na dúvida, leva. Outra coisa, não tem dor. Isso não está associado à dor, tá bom? Outra dúvida muito comum é sobre o uso de palmilhas, né? Tem o joelhinho para dentro, tem que usar palmilha para corrigir. Isso na criança não é válido, porque esse geno valgo é fisiológico, tá bom? Mas aí palmilha, pé chato, depois eu faço um outro vídeo explicando melhor, tá? E como que a gente sabe se é geno valgo, se é geno varo? O médico que tem mais experiência bate o olho e já sabe. Agora, se vocês quiserem olhar um raio-x, tiver curiosidade, a gente traça o eixo mecânico no membro da criança, tá? Então, tem a cabeça do fêmur aqui, por exemplo, e a gente traça uma linha. Se essa linha tá medial, passando no centro, e o joelhinho tá para fora, é geno varo. Tem uma frase, né, que a gente fala sobre... Não, a frase é do valgo. Quem valga não cavalga, né? Essa frase é antiga, por quê? Quem tem o geno valgo, ou seja,
Pego o eixo mecânico, que é a cabecinha do fêmur no raio-x, traço uma linha. Se o joelho estiver no centro, as pernas estão em X fechadas. Então, quem valga, quem tem o valgo, não cavalga. Antigamente se falava muito isso. Por que cavalgar? Porque para cavalgar tem que abrir a perna, né? Bom, para finalizar, eu vou mostrar esse gráfico que eu comentei com vocês, que eu já deixei pronto, porque ele obedece exatamente o desenvolvimento fisiológico no membro da criança. Então, aqui tá varo e aqui valgo. Aqui os ângulos 5, 10, 15, 20 graus. E no varo também, 5, 10, 15, 20 graus. E aqui a idade da criança, certo? Então, deixa eu pegar uma caneta aqui. Vamos supor que meu filho tem 1 ano e 2 meses e começou a andar. Então, eu pego aqui 1 ano e 2 meses e começou a andar. E ele tá com a perninha em varo. Então, eu coloco ele aqui. Tá bom? Tá bom. Coloque ele aqui. Tá bom? Tá bom. Coloque ele aqui. Tá dentro do normal fisiológico? Tá. De repente, essa criança tá aqui, quase com 2 anos. Já não era para ela estar, porque ela está fora da curva aceitável, tá? Então, tem que ficar alerta. Quando a criança tem 2 anos, é quando ela passa pelo centro, ou seja, quando a perna tá reta. Ela não tá nem em varo, que é o alicate, o varo, e nem em valgo, que é o X, tá? Deixa eu colocar o X aqui para vocês não esquecerem. E o varo assim, tá? Quando essa criança tem 4 anos, olha onde ela tá. No auge do valgo. Então, é muito comum crianças entre 3 anos e meio e 4 anos terem a perninha em X. É fisiológico, tá bom? A não ser que a criança tenha a perna assim, ó. Um valgo fisiológico e uma extremamente diferente. Isso daqui vale um alerta. Porque ou a criança tem uma perna maior que a outra, ou algum distúrbio está causando isso que a gente tem que investigar. Combinado? Ok, doutora, passou, a criança foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando ela tem entre 6 e 7 anos, onde ela está? Certo? Com os 5 graus que ela deveria estar. Então, essa curva aqui obedece o desenvolvimento fisiológico da criança. É claro que toda criança que vai no consultório, eu não fico colocando a criança no gráfico, porque esse é o meu dia a dia e eu já estou acostumada, tá bom? É só para vocês entenderem mesmo o gráfico, como funciona. O que não pode é uma criança ter 6 anos e tá aqui. Não pode, tá? Tem que prestar atenção, tem várias patologias de genovaro, a mais comum é a doença a tíbia vara de Blount e que merece um tratamento especial precoce, tá? E bom, eu espero que vocês tenham entendido. Foi uma aula bem básica, realmente para quem é leigo, para entender, para absorver o conteúdo. E eu fico à disposição, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem saber mais do assunto, doutor, eu tô com dúvida nisso, naquilo, perguntem para mim, compartilhem o vídeo se vocês acharam interessante e podem mandar temas também, que eu vou fazendo essas pequenas aulinhas e a gente vai discutindo o assunto. Combinado? Um abraço, até a próxima!